Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Mas essa bênção, obviamente, depende também de cada um de nós, né? Ele abençoa, mas é preciso que o receptor, quer dizer, a pessoa que vai receber essa bênção, aceite, creia, acredite e assuma essa bênção. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma palavra falando sobre a fé, né, sobre as coisas maravilhosas que Deus faz na vida das pessoas, uma palavra que tem me chamado muita atenção e, obviamente, me faz preocupar, porque muitas pessoas, talvez você que esteja assistindo nesse momento, talvez você seja uma dessas, tem ficado entusiasmada, as pessoas têm ficado entusiasmadas, têm se alegrado muito com os milagres que Jesus tem operado. Cura divina, libertação, muitas graças, muitas bênçãos. Nesses meus 45 anos ou mais de convertido, de nascido de Deus, e eu tenho visto muitas pessoas, muita gente mesmo, curadas de muitas enfermidades, libertas de muitos problemas, e graças a Deus porque elas alcançaram as maravilhas da fé. Só que você tem que entender uma coisa. Uma coisa é a fé para se conquistar benefícios, como resolver problemas familiares, resolver problemas sentimentais, resolver problemas de saúde. E são muito importantes esses milagres. Porém, essa fé, esse tipo de fé, não é suficiente para garantir a você a bênção. Por exemplo, você pode ter fé para ser curada de uma determinada doença incurável. Isso não significa dizer que essa graça que você alcançou por causa dessa fé, ela vai permanecer com você pelo resto da vida. Porque se pela fé você conquista, pela dúvida você perde. Essa é a realidade, qualquer um de nós. Se pela fé nós conquistamos uma determinada bênção, pela dúvida nós perdemos essa determinada bênção. Então, muitas pessoas se iludem com os milagres, com as maravilhas. Por quê? Porque elas se tornam fiéis na igreja, fiéis ao pastor, mas não são fiéis ao Senhor Jesus. São agradecidas, mas não fiéis. Por quê? Porque elas tiveram a experiência da cura, do milagre, mas não nasceram de novo. Esse aqui é o problema. Tiveram fé para conquistar o benefício, mas não tiveram fé para conquistar o beneficiador. Olha só o que Jesus fala. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, nem todos que dizem Senhor, Senhor serão salvos. Nem todos. Então tem muitos crentes que não serão salvos, que confessam a Bíblia, conhecem a Bíblia, são fiéis na sua igreja, etc. Mas não serão salvos por conta simplesmente disso. Tiveram fé
para conquistar um determinado milagre. Às vezes você tem fé para conquistar um milagre que eu não tenho fé. Essa é a realidade. Porém, a fé que é mais proveitosa, ou melhor, a fé que realmente é verdadeira, sobrenatural, que funciona para nos trazer benefícios eternos, que é a salvação, é aquela fé que faz com que nós venhamos ter o reino de Deus em nós. Compreende o que eu estou falando? Quando você permite que o Senhor Jesus reine dentro de si, do seu coração. Essa é a fé que realmente vale a pena lutar e conquistar. Porque é a fé que nos garante a salvação eterna. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Depois ele disse, você pode ler isso em Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Ele diz assim, muitos naquele dia, não são poucos, e Jesus não exagera não, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, quer dizer, não temos nós pregado a palavra, anunciado a tua palavra, em teu nome? E em teu nome não expelimos muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Quer dizer, pregação do evangelho, cura dos enfermos e expulsão de demônios. As três coisas que a pessoa faz, né, que muitos fazem. Jesus então conclui, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Você sabe o que acontece? E eu já fui testemunha disso. O pastor, às vezes, porque ele tem fé para levantar o paralítico, eu não tive fé para levantar o paralítico. Ele teve fé para curar o cego enxergou, eu não tive fé para ver o cego enxergar. Eu não tive essa fé. Eu sei que muitos ficaram curados das nossas preces, das nossas orações, mas são coisas assim extraordinárias, magníficas que acontecem com alguns pastores, com muitos pastores, não digo alguns, mas muitos. E o que acontece? Esses pastores, esses mesmos pastores, e eu já vi isso, que tiveram fé para curar os enfermos, curar pessoas incuráveis, achavam que por terem essa qualidade de fé, por terem fé para curar os enfermos, então eles tinham liberdade de viver uma vida errada, uma vida de iniquidade. Por quê? Porque eles se justificavam dentro de si, dizendo, não, eu curei os enfermos, eu curei fulano, beltrano, em nome de Jesus, então eu estou limpo diante de Deus. Quer dizer, aquele ministério de cura, de libertação, que é necessário, que nós temos que ter, dava para eles o quê? Uma sensação de justificativa pelos seus erros, pela sua maneira errada de viver. E é o que Jesus fala aqui. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, não adianta você ter uma fé para remover montanhas e, ao mesmo tempo, não tem fé para remover os pecados que estão dentro do seu coração. Essa aqui é a realidade. Veja só, por exemplo, lá em Lucas, quando Jesus mandou os 70 discípulos irem curar os enfermos, libertar os oprimidos, então Jesus disse assim, quando eles retornaram, eles disseram, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus disse, olha, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões,
e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão escritos, estão arrolados nos céus. Quer dizer, eu nunca me iludi com as pessoas que fazem milagres, os meus companheiros, eu nunca fiquei com inveja de pastor, de missionário, que fez milagre, que faz milagre, de evangelista. Não é nada disso, eu dou graças a Deus, porque as pessoas são beneficiadas. Mas eu fico preocupado com as pessoas que se iludem com esses milagres e pensam que aqueles milagres, Deus fez um favor para mim, Deus me alcançou, eu alcancei a graça de Deus. Então, automaticamente a pessoa pensa que ela alcançou a graça de Deus. Na realidade, ela alcançou, sim, mas por meio da fé. Pela fé, tudo é possível. Pela fé, o milagre é possível, é possível ser feito, mesmo sem Deus. Você sabia disso? Você sabe que o milagre não acontece só nas igrejas evangélicas. O milagre é realizado em muitos lugares que não tem nada a ver com Deus. Existe a autossugestão. A pessoa se autossugestiona, ou então é autossugestionada para um determinado milagre e ela pensa, ela acredita às vezes que foi o homem ou foi Deus quem curou, quando na realidade às vezes é um próprio espírito imundo. Eu me lembro que quando estava no espiritismo, eu fui curado. Eu tinha verruga por todo o meu corpo. E no espiritismo eu fui curado. Em uma semana, todas as verrugas desapareceram. Por quê? Porque eu criei. Eu manifestei a fé no Dr. Santos Neto, um espírita, um médico espírita. Ele já morreu, trabalhava lá em São Cristóvão, lá no Centro Espírita Santo Antônio de Pádua, na Rua General Argolo. Esse médico que lhe fazia caridade, ele, naquela época, ele me curou. Quer dizer, os espíritos que usavam ele. E a gente sabe que eram espíritos imundos. Então, o milagre não é suficiente para que você tenha certeza que Deus fez aquilo, operou aquele milagre. Agora, o milagre que Deus opera e que é somente Ele que opera, do novo nascimento, da transformação de vida, isso eu não tenho dúvida. E nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, não podemos, de forma nenhuma, ficarmos distraídos ou maravilhados com os milagres da fé e esquecermos do maior milagre que é a transformação de vida. Quer dizer, se não houver uma transformação de vida, se não houver um novo caráter, se não houver um novo nascimento, se você não tiver uma experiência com Deus, se você não colocar toda a sua vida, não sacrificar, essa é a palavra, não sacrificar toda a sua vida no altar e permitir que Jesus venha reinar dentro de você, que o Espírito Santo venha conduzir sua vida, então todos os milagres não valem nada. Porque você pode ter saúde por toda a vida e morrer e ir para o inferno. O que adianta entrar no inferno perfeito? É melhor entrar no reino de Deus, no reino dos céus, com uma perna só, ou sem as duas pernas, ou um braço só, enfim, ou cego ou coxo, mas entrar, do que entrar no inferno perfeito. Ora, o Evangelho não é um trabalho para se levantar as pessoas, né, para um movimento de libertação, cura, simplesmente. Mas é para, sobretudo, chegar ao reino de Deus. Quando você vê milagres acontecerem, é porque o reino de Deus é chegado até você. O reino de Deus está chegando até você. Agora, sabe-se lá se você aceita ou não esse reino de Deus. Os milagres você recebe imediatamente. Mas o que nós queremos que você receba é o reino de Deus.
O reino de Deus. Então, quando a pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando a pessoa assume a sua fé no Senhor Jesus, sacrifica a sua vida, renuncia a sua carne para conquistar o reino de Deus, essa é a fé que agrada a Deus e essa é a fé que faz com que o reino de Deus venha àquela pessoa, esteja disponível para aquela pessoa. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, primeiro o reino de Deus. Então, muitas pessoas buscam a cura e são curadas. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Poxa, quisera que todos fizessem milagres de cura, de libertação. Só que não podemos esquecer que o mais importante não é a cura do corpo, mas a cura da alma, a cura do coração, ou não é? Minha amiga, meu amigo, pense nisso. A sua vida é mais importante, a sua vida eterna é mais importante do que a sua vida terrena. Essa é a realidade. E nós vamos focar mais esse assunto durante os próximos dias. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus.